Bom dia pessoal, sou o Gabriel Alves, bolsista do curso de pré-cálculo, e hoje eu vim gravar uma espécie de revisão para a prova de vocês, onde eu selecionei duas questões de provas passadas que estão relacionadas com o conteúdo que vocês viram nesse começo de semestre. É até um pouco difícil fazer isso porque nesse semestre vocês tiveram algumas semanas a menos de aula, então acaba ficando menos conteúdo para a primeira prova do que normalmente acontece. Mas tudo bem, vamos seguir. Lembrando, que eu estou fazendo essas questões não significa que vai cair na prova de vocês do jeito que está aqui, né? Só umas questões que envolvem bastante conteúdo visto em aula. Dito isso, vamos começar aqui pela primeira questão, onde ele nos dá uma função f de x, onde essa função f de x, ela é uma função racional, porque ela se define naquela questão de uma f de x igual a p de x sobre q de x, onde tem uma função em cima e uma função embaixo. E aí ele pede para a gente encontrar o domínio dessa função f de x. Para a gente estar encontrando esse domínio, a gente vai primeiro ter que descobrir quais valores que tornam essa minha função racional impossível. Como assim? Seria como se eu colocasse um x aqui nessa minha função e eu não conseguisse calcular, ficasse uma expressão impossível. Esses valores vão ficar fora do meu domínio, que normalmente é os racionais menos algumas coisas, e aí eu vou estar descobrindo o domínio da minha função. Só que como que eu faço isso? Tem várias formas. No nosso caso aqui, como a gente tem uma função racional, a gente já pensa direto que vai ter algo que vai dar uma divisão por zero. Que no nosso caso aqui, nessa parte de baixo, a gente tem x ao quadrado menos 36. A gente sabe que se esse x ao quadrado aqui chegar em 36, vai ficar 36 menos 36, que vai dar zero. E aí, quando esse x ao quadrado chegar nesse 36, que eu tiver um zero aqui no meu denominador, eu vou ter uma divisão por zero na minha função racional. E eu não vou estar conseguindo calcular. Então, eu só preciso descobrir quais valores de x que vai zerar aqui embaixo. Para isso, eu vou pegar a minha função que está aqui na parte de baixo, no denominador, que é x ao quadrado menos 36. Vou dizer que ela tem que ser diferente de zero. Então, essa minha função que está aqui embaixo não pode chegar a zero nunca. Passando meu 36 para o outro lado, eu vou ter que x ao quadrado tem que ser diferente de 36 e x vai ter que ser diferente de raiz quadrada de 36, que vai ser mais ou menos 6. Deixa eu só cortar isso aqui. Diferente, não é igual, é diferente. Então eu sei que o meu x tem que ser diferente de 6 e diferente de menos 6. Qualquer um desses valores que eu colocar aqui não vai fazer parte do domínio da minha função, porque vai quebrar ela que eu vou ter uma divisão por zero. Tá, mas como que eu expresso o domínio da minha função? Bom, a notação mais usada seria eu dizer aqui que o domínio de f é igual a abre chaves, porque estamos trabalhando com conjuntos. X vai ser elemento dos reais, barrinha, que seria um tal que. X tem que ser diferente de 6 e diferente de menos 6. Fecha chaves. Tá aí. Tá expresso o domínio da minha função f. Todos os reais menos 6 e menos 6. Já aqui na minha b, ele pede para me calcular o limite de f de x quando x tende a 6. Eu sei que se eu colocar o meu 6 aqui no meu x, eu não vou estar conseguindo calcular. Porque eu vou ter 6 ao quadrado, porque eu vou substituir o x. 6 ao quadrado vai dar 36, 36 menos 36 vai dar zero. Eu vou ter uma divisão por zero e não vou conseguir calcular. Tá, eu poderia olhar o gráfico e ver para onde está tendendo. Mas, como eu não tenho gráfico, eu vou estar utilizando de alguns meios matemáticos, alguns artifícios, para tentar calcular
essa minha função no ponto onde x é igual a 6. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar fatorando essa minha função, que é uma função de segundo grau aqui em cima, no caso, né? Que eu vou até selecionar ela aqui, peraí, né? Bom, essa minha função racional, ela é composta por uma função quadrática em cima e uma função quadrática embaixo. Eu quero fatorar ela para mim conseguir transformar ela em duas funções afins se multiplicando, né? Para isso, eu vou ter que fazer aquela divisão polinomial, ou eu poderia calcular o Bhaskara. Eu vou fazer a divisão polinomial aqui, porque tem muita gente que não conhece, e serve para mais funções. Se eu tivesse uma de terceiro grau, uma de quarto grau, eu conseguiria usar também. Para mim fazer essa divisão polinomial, eu vou meio que fazer uma tentativa e erro aqui, onde eu vou testar algumas raízes e vou ver se elas são raízes da função ou não, se eu consigo dividir. Então eu vou começar chutando. Normalmente os chutes mais comuns são menos 1, 0, 1, 2, entre outros. Eu vou começar chutando menos 1. Então eu vou ter aqui x menos 1, no meu, aqui seria mais ou menos o denominador, e vou tentar fazer a divisão. Beleza, aí eu vou pensar, qual número que eu multiplico x que eu vou conseguir me livrar desse x ao quadrado? Que seria o próprio x, né? Então eu vou ter x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Quando vem para cá é menos. Aí x vezes menos 1 eu teria menos x, só que quando vem para cá fica mais x. Beleza. Aqui vai zerar, então vou ter 0. E aqui vai sobrar menos 6x mais 6. Beleza, agora eu preciso me livrar desse 6x aqui, desse menos 6x. Para isso é fácil, é só colocar o próprio 6. 6 vezes x vai dar 6x. Então, só que no caso aqui eu vou ter que colocar menos 6x menos. Só que no caso aqui eu vou ter que colocar menos 6, porque quando eu passar para cá, ele vai ficar mais, e aí eu vou conseguir zerar. Então, menos 6 vezes x, menos 6x, vindo para cá fica mais 6x. Menos 6 vezes menos 1 dá 6, vai vir para cá, menos 6. Então, eu vou ter zerado a minha divisão, no caso com um resto zero. Então, eu já descobri as duas raízes aqui da minha função, que vai ser mais 1 no caso, né, que seria a raiz, só que aqui fica menos 1, e 6, que seria a minha raiz, só que aqui fica menos 6. Beleza, dividi a minha função de cima, agora eu vou tentar fatorar essa minha função de baixo também, né? Só que ela eu não vou fazer pela divisão extensa, porque ela é bem simples eu fazer, e é até mais fácil fazer do que o próprio Bhaskara, essa daqui. Porque se eu tenho x ao quadrado menos 36, as raízes são quando o meu y na minha função são zero, certo? Certo. Então, vou igualar a zero. Então, se eu jogar esse meu 36 para o outro lado, eu vou ficar com mais 36. X ao quadrado vai ser igual a mais 36. E o meu x vai ser igual a raiz de 36, que vai ser mais ou menos 6. Então, já sei que a minha função de baixo, se eu fatorar ela, eu vou ter x menos 6 vezes x mais 6. Tá aí, fatorei as minhas duas funções de segundo grau. Agora, analisando ela aqui, uma em cima da outra, eu consigo ver, né? Claro, as duas estão se multiplicando aqui, essas duas aqui também, que eu consigo cortar essa minha raiz aqui com essa minha raiz aqui. E aí eu vou estar simplificando, eu vou meio que ter dividido as duas aqui de uma forma mais fácil, né? Do que se eu tivesse colocado uma em cima da outra ali. E me livrando dessas duas raízes, eu consigo calcular o meu limite de x tendendo a 6. Porque a raiz que zerava a minha função de baixo era essa daqui, quando o meu x era 6. E agora ela não existe mais, porque eu já dividi aqui. No caso, isso aqui virou 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho x menos 1 dividido por x mais 6. Esse igual aqui não está certo. Tem que ter o tendendo a 6 aqui embaixo. E agora eu consigo calcular. É só fazer. Substituir os meus x por 6, no caso, né? Então, eu vou ter 6 menos 1
dividido por 6 mais 6. Isso aqui eu vou ter 5 sobre 12. E tá aí. Calculei o meu limite da minha função quando x tende a 6. 5 sobre 12. Primeira questão bem tranquilinha, assim, só saber, a parte mais difícil é saber fatorar e saber expressar esse domínio aqui, que é meio chatinho. Mas é bem isso mesmo. Vocês poderiam também ter calculado essas raízes a partir do Bhaskara. Só que eu fiz por polinomial, por divisão polinomial, que eu queria mostrar como que faz. Caso apareça uma de grau maior, né? Ninguém vai saber a fórmula para calcular a raiz cúbica de uma função lá na hora. Então vamos para a segunda questão. Bom, para a segunda questão, ele pede para calcularmos o limite da função f de x quando tende a mais infinito e encontrar as equações de suas assíntotas horizontais. Aqui ele dá duas, né? A e a B. A primeira, vamos começar pela A, onde a gente tem f de x igual a menos 5x ao cubo sobre 2x ao cubo mais 3. Para a gente estar calculando esse limite, fica difícil porque aqui a gente tem uma divisão de infinito sobre infinito. Então, o que a gente normalmente faz é separar essas duas aqui e ver para que lado cada uma vai tender e depois voltar uma para cima da outra, né? Bom, quando a gente olha assim essa função tendendo para o infinito, a gente consegue ver o quê? Que esses termos que estão sem o nosso x, quando o x tender ao infinito, vão ser muito pequenos, vão ser quase insignificantes. E como a gente está fazendo uma espécie, quando a gente trabalha com limite, a gente está sempre fazendo uma aproximação, eu posso simplesmente dizer que eles não existem, são insignificantes quando o x tende ao infinito. Até porque a gente tem aqui não só infinito no nosso x, como a gente tem infinito ao cubo. Então, quando tiver para o infinito, vão se tornar valores muito grandes e esses valores aqui são muito pequenos e insignificantes. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu estou falando do meu limite de x tendendo para o infinito de menos 5x ao cubo sobre 2x ao cubo. Porque esses valores são muito pequenos, é como se eu estivesse falando de 0,0001, tá ligado? Muito pequeno e não vai interferir no meu resultado. Bom, agora que eu consigo fazer a divisão, porque o meu x ele é exatamente igual e ele está sendo elevado exatamente ao mesmo valor. Então eu posso dizer que eles são o mesmo valor. Então eu posso simplesmente cortar um com o outro e dizer que é menos 5 sobre 2. É o resultado do meu limite quando x tende para o infinito. Então a equação da minha assíntota horizontal vai ser y igual a menos 5 sobre 2. Se eu plotar essa função no GeoGebra, né, aqui é a minha função, y igual a 1 menos 5x ao cubo sobre 2x ao cubo mais 3, é exatamente o valor que eu tenho quando o meu x tende para o infinito. Né? Passando de 6 aqui, ele já fica quase no valor certinho, que seria 2,5, né? 5 sobre 2, 2,5, só que no caso negativo, né? Menos 5 sobre 2. E ele tende ao valor, né, de y igual a c, que seria, né, menos 5 sobre 2, que é a equação da minha assíntota horizontal. Bom, indo para B, agora a gente vai ter que o limite de x tendendo para o infinito da minha função raiz de 6x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, que é uma função racional, né? Aqui é mais difícil de eu fazer o que eu fiz. Eu posso até ignorar esse meu 1 aqui e dizer que ele não significa nada também quando tende para o infinito. Só que ainda assim fica complicado porque não é o mesmo infinito que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um infinito ao quadrado e aqui eu tenho 6 vezes o infinito ao cubo. Eu tenho a raiz quadrada de 6 vezes o infinito ao cubo.
Então, o que eu vou tentar fazer é tirar essa raiz aqui do meu infinito para ver se eu consigo fazer outra manipulação e voltar para a situação que eu tinha antes, onde eu vou só ignorar essa constante aqui e vou calcular o meu limite. Para mim fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é ignorar as minhas constantes, igual eu fiz anteriormente, né? Então eu vou ter raiz de 6 vezes x ao cubo sobre x ao quadrado, né? Ignorei a minha constante que eu tenho aqui embaixo, porque no grande esquema das coisas ela não vai significar nada. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou retirar uma parte desse meu valor que eu tenho aqui dentro para fora da minha raiz, para me cortar com o que tem debaixo. Então eu sei que x ao cubo é x vezes x, que também é x ao quadrado vezes x. Então eu vou separar dessa forma, vou ter raiz de 6 vezes x ao quadrado vezes x sobre x ao quadrado. E é isso aqui vai ser igual a raiz de 6 vezes x vezes x sobre x ao quadrado. Agora eu posso cortar esse meu x ao quadrado com esse meu x, e aí eu vou ter raiz quadrada de 6 vezes x sobre x. E agora aqui fica fácil, né, de eu visualizar que esse valor aqui de cima, quando o x tender para infinito, vai ser muito menor que esse valor de baixo. E quanto mais o x tender para o infinito, maior vai ser esse valor e menor vai ser esse, tornando a divisão muito pequena, fazendo o meu limite de f, né, de x tendendo a infinito, ser igual a zero. Porque esse valor vai se tornar muito grande. Esse aqui também grande, só que como ele está dentro de uma raiz, ele não vai se comparar com esse valor aqui, que vai ser infinito. Seria como se eu tivesse raiz quadrada de infinito dividido por infinito. Tem esse 6 aqui, mas não se compara eu ter que ter duas raízes de infinito com um simples 6 multiplicando um infinito. Então não tem como eu dizer que esse valor aqui, mesmo com esse 6, vai se tornar maior do que esse valor aqui de baixo. Esse aqui vai ser muito maior do que esse aqui. Então, o meu limite de f, quando x tende a infinito, é igual a zero. E a minha equação da assíntota horizontal vai ser y igual a zero. Claro, né? Eu também posso dizer, né, que baseado naquela propriedade de radiciação, eu vou ter raiz de 6, né? Vou separar esses dois, vezes x, raiz de x, sobre x. E agora eu quero expressar essa minha raiz aqui como um expoente para o meu x, né? Porque isso aqui eu sei que tem um 1 invisível aqui, né? E aqui também tem um. E eu vou, baseado na propriedade de radiciação, sumir com essa minha raiz, dividindo o meu expoente por 2, que seria o índice que tem aqui, que é um índice invisível. Então, eu vou continuar com a minha raiz de 6 vezes x elevado na 1 sobre 2 sobre x na 1. Passando esse meu x na 1 aqui para cima, com a minha propriedade de potências, que seria a propriedade do expoente negativo, eu vou ter raiz de 6 vezes x elevado na 1 meio vezes x na menos 1. E aí eu posso estar somando esses meus expoentes, que eu vou ficar com raiz de 6 vezes x na menos meio. Porque aqui tinha meio, e tirou 1, ficou menos meio. E aí eu vou ter raiz de 6 sobre x na meio. Ou raiz de 6 sobre raiz de x. E aí sim, né? Eu vou ter um x aqui que vai para o infinito, esse 6 vai continuar constante, isso aqui vai ficar igual a zero. Mas só baseado no que eu já tinha aqui, eu já conseguia deduzir que o meu limite da minha função ia ser zero. E plotando aqui no GeoGebra de novo a nossa função, né? Raiz quadrada de 6 vezes x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, a gente pode ver, né? Aqui está o nosso 1zinho, que quando x tende para o infinito, mais o nosso y vai convergindo para o zero, né? A gente olhar aqui, por exemplo, quando já está em 500, ele já está quase 1 com a linha do zero.
Tá bem pequenininho. Tá entre 0,2. E quanto maior vai ficando esse valor, menor vai ficando o nosso y. E tá aí, pessoal, duas questõezinhas aí que caíram em provas passadas que eu acho que podem estar ajudando vocês a fazerem essa prova de agora, para vocês se sentirem mais preparados. Vai cair basicamente função racional, né, rapaziada? E limites, né? Foi o que vocês viram aí. Então se preparem, saibam fazer essa divisãozinha, tenham a visão assim de tentar pensar em coisas que vocês podem fazer para chegar no resultado que vocês querem e ir fazendo as manipulações matemáticas, né? Claro, não vão ficar inventando propriedades aí impossíveis, fazendo a magia da matemática, não. Tipo, saibam usar as ferramentas de vocês e tenham a visão para saber onde vocês querem chegar, entendeu? E basicamente isso. Desejo a todos uma boa prova e boa sorte.